Por trás da máscara de ouro, existe um segredo incômodo. O Egito brilhou como jamais antes, enquanto perdia o próprio chão. Você já parou para pensar no que realmente sustenta um império no auge? Porque o que vou te mostrar agora vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre a grandeza dos faraós. Prepare-se. Esta é a história que ninguém te contou. Todo mundo fala do ouro de Tutancâmon, das máscaras reluzentes, dos tesouros empilhados no túmulo de um faraó que morreu jovem e quase esquecido. Mas quase ninguém fala do preço que essa era cobrou do trono. Porque enquanto o mundo se encantava com o brilho funerário, o Egito estava sangrando por dentro. O esplendor que você vê nos museus, ele marca o fim de um ciclo, não o auge. E quando a poeira baixou, 2 nomes discretos tomaram as rédeas e fizeram o que poucos conseguem: reorganizaram o império do zero. Quem realmente assumiu as rédeas após o brilho? Ai e Horemheb. Pode anotar esses nomes. Eles não construíram pirâmides nem encheram paredes de propaganda. Eles fizeram algo muito mais difícil. Fecharam um ciclo de caos e abriram outro de ordem. Reconstruíram a máquina estatal. Reordenaram o exército e estabilizaram a economia. Parecia que o Egito finalmente tinha encontrado seu rumo de novo. Parecia. Porque toda estabilidade construída às pressas tem um prazo de validade. E esse prazo estava prestes a vencer. Então chegam Ramsés I e Seti I, pai e filho, uma nova dinastia. E com eles, a máquina estatal ganha fôlego de verdade. Campanhas militares voltam a acontecer. Obras monumentais saem do papel. O Egito respira fundo e se prepara para algo grande. Você consegue sentir a tensão no ar? É aquela sensação de que algo gigantesco está por vir. E estava. Porque então surge o nome que viraria sinônimo de grandeza: Ramsés II. O faraó que transformou campanhas militares em prestígio eterno, que assinou tratados de paz inéditos e os transformou em propaganda política, que ergueu templos tão grandiosos que até hoje você para na frente deles e sente o peso da história. Esse homem construiu uma era. Ele fez do seu reinado algo impossível de ignorar. O apogeu visual e político do Egito estava ali, esculpido em pedra e gravado na memória coletiva. Mas todo brilho projeta sombras, e as sombras cresciam rápido. Enquanto o trono se erguia cada vez mais alto, outro poder crescia em silêncio: os sacerdotes de Amon. Templos, terras, tesouros, influência. Eles acumulavam tudo isso, enquanto os faraós acumulavam glória. E aqui está a pergunta que ninguém fazia na época, mas que mudaria tudo. Quem realmente manda quando o sagrado pesa mais que a coroa? Quando o poder invisível controla mais recursos que o poder visível? A resposta viria, e seria devastadora. Com Ramsés III, o império encara uma realidade dura. Pressões externas, custos internos crescentes, uma máquina estatal que consome cada vez mais recursos só para se manter funcionando. O ouro continua brilhando, mas ele não apaga a conta. E a conta estava chegando. Você está prestes a descobrir como um império no auge começa a desmoronar por dentro, sem que quase ninguém perceba. Do ouro ao caos, vamos seguir a trilha de como isso aconteceu. Como o brilho de um túmulo vira ponto de virada. Pensa comigo. Tutancâmon morreu jovem, com cerca de 19 anos. Seu reinado foi curto, quase irrelevante para a política do Egito. Mas o túmulo dele, aquilo era pura ostentação. Ouro por todo lado, máscaras que brilhavam como se guardassem o sol, objetos preciosos empilhados até o teto. Era como se alguém tivesse decidido encerrar uma era inteira com chave de ouro. Literalmente. Porque era exatamente isso, o fim de um ciclo. O fim da 18ª dinastia. O fim de uma forma de governar que já não funcionava mais. Quando Tutancâmon foi enterrado, o Egito estava exausto. Décadas de instabilidade religiosa, disputas de poder, uma economia abalada. O império precisava de rumo, e foi aí que Ai entrou em cena. Ele era velho, experiente, tinha circulado pelos bastidores do poder durante anos. Assumiu o trono por um tempo curto, mas fez o essencial. Começou a arrumar a casa. Reorganizou a administração,
Acalmou os ânimos, trouxe de volta um pouco de ordem. Não foi espetacular, foi funcional, e às vezes é disso que um império precisa. Depois de Ai, veio Horemheb. Esse sim era outro nível. General de carreira, mão firme, visão clara. Ele não tinha sangue real, mas tinha algo mais valioso: competência. Horemheb pegou o trabalho de Ai e levou adiante. Reformou o exército, puniu a corrupção, restaurou templos, reforçou a burocracia. Ele literalmente reconstruiu a espinha dorsal do Estado egípcio. Sem alarde, sem propaganda exagerada. Só trabalho duro e estratégia. Toda virada forte começa com arrumação silenciosa. Na crise, quem organiza o básico prepara o próximo salto. Horemheb fez exatamente isso. Ele pavimentou o caminho para que o Egito pudesse voltar a sonhar grande. Porque quando você coloca a casa em ordem, cria espaço para a ambição crescer de novo. E o salto viria com uma nova linhagem. Como recolocar o império em marcha rápida? Horemheb não tinha herdeiros, então ele fez algo inteligente. Escolheu seu sucessor, um homem de confiança, veterano do exército, alguém que entendia como o sistema funcionava. Esse homem era Ramsés I, e com ele começava a 19ª dinastia. Uma nova linhagem, um novo começo. Ramsés I não reinou muito tempo, apenas 2 anos, mas esses 2 anos foram cruciais. Ele consolidou a transição, garantiu que o poder passasse de forma estável para seu filho. Não houve disputas sangrentas, não houve caos. Foi uma sucessão limpa, organizada. E isso, num império que tinha acabado de sair de décadas de instabilidade, era ouro puro. O filho dele, Seti I, assumiu o trono com tudo. Esse cara tinha energia, ambição e um plano claro. Ele olhou para o Egito e decidiu: vamos voltar a ser grandes. E não foi só conversa. Seti partiu para cima. Lançou campanhas militares na Síria, na Palestina, reconquistou territórios que tinham sido perdidos. Ele mostrou para os vizinhos que o Egito estava de volta. E mostrou para o próprio povo egípcio que o trono tinha pulso firme de novo. Mas Seti não era só guerra. Ele investiu pesado em construção. Templos, palácios, monumentos. Karnak ganhou novas expansões. Abidos recebeu um dos templos mais impressionantes da história egípcia. Ele estava criando uma narrativa visual. O Egito é forte, o Egito é próspero, o Egito é eterno. E essa narrativa colava. As pessoas sentiam que o império tinha rumo de novo, tinha unidade, tinha ambição. Seti reconstruiu a confiança. Ele pegou a base que Horemheb tinha deixado e acelerou. O Estado funcionava, o exército vencia, as obras subiam. O Egito respirava grandeza outra vez. Você consegue sentir essa virada? É aquela sensação de quando as coisas finalmente começam a andar para frente. Mas o apogeu tinha um herdeiro com nome e sobrenome. Como se cria uma era imperdível? Ramsés II herdou um império em movimento. Seu pai tinha feito o trabalho pesado: reconquistar territórios, estabilizar fronteiras, retomar a confiança. Agora era a vez dele transformar tudo isso em algo maior. E Ramsés sabia exatamente o que fazer. Ele não queria apenas governar bem, ele queria ser inesquecível. Começou com a guerra, a famosa batalha de Kadesh contra os hititas. Foi um confronto brutal, cheio de tensão, e o resultado foi meio indefinido. Mas Ramsés transformou aquilo numa vitória épica. Ele mandou esculpir a batalha nas paredes de templos por todo o Egito. A narrativa era clara. O faraó enfrentou milhares de inimigos sozinho e venceu. Era exagero? Com certeza. Mas era eficaz. As pessoas compravam a história, e a história criava prestígio. Depois veio o golpe de mestre. Ramsés assinou um tratado de paz com os hititas. O primeiro tratado de paz documentado da história. Isso era inédito. 2 grandes impérios decidindo parar de brigar e dividir influências de forma diplomática. E Ramsés não deixou isso passar em branco. Ele transformou a paz em propaganda. Mostrou que o Egito era tão forte que podia escolher não guerrear, que podia ditar termos, que podia liderar pelo exemplo. E então vieram os templos. Abu Simbel, Luxor, Karnak.
Ramsés construiu como ninguém antes. Estátuas colossais dele por toda parte. Seu nome esculpido em cada canto. Não era modéstia, era estratégia. Ele estava criando presença física permanente. Cada pedra dizia: Ramsés esteve aqui. Ramsés fez isso. Ramsés é eterno. Prestígio não cai do céu. Junta vitória com narrativa e presença. Lição útil para qualquer projeto. Ramsés entendia isso melhor que ninguém. Ele combinou ação, comunicação e monumentalidade. Criou uma marca, e essa marca durou milênios. Mas enquanto o rei multiplicava feitos, outro poder multiplicava contas. Por que erguer monumentos tão vastos? Porque pedra não esquece. Papiro queima, madeira apodrece, memória humana falha. Mas pedra fica. E Ramsés II sabia disso melhor que ninguém. Cada templo que ele erguia era uma declaração permanente de poder. Não era só religião. Era política esculpida em granito. Pensa no templo de Abu Simbel. 4 estátuas colossais de Ramsés sentado, cada uma com 20 metros de altura, olhando para o horizonte. Quando você chegava ali, a mensagem era imediata. Este homem é gigante. Este homem é divino. Este homem manda. E dentro do templo, mais imagens dele. Nas paredes, nos pilares, nos relevos. Você não conseguia escapar da presença de Ramsés. Ele estava em todo lugar. Esses templos funcionavam como máquinas de legitimação. Eles diziam ao povo: o faraó está conectado aos deuses. O faraó protege o Egito. O faraó merece sua lealdade. E quanto mais grandiosos os templos, mais forte a mensagem. Era orgulho coletivo também. Os egípcios olhavam para aquelas construções e sentiam: nós fizemos isso. Nós somos capazes disso. Nosso império é incomparável. Mas tinha outro lado. Os templos também fixavam a versão oficial do poder. Ramsés controlava a narrativa. Ele decidia o que seria lembrado e como seria lembrado. A Batalha de Kadesh, vitória esmagadora. O Tratado de Paz, triunfo diplomático. Tudo esculpido, tudo permanente. A pedra não questionava, a pedra repetia. A arquitetura também governa. Quando você entende isso, você entende como impérios realmente funcionam. Não é só força militar, é presença, é simbolismo, é memória construída tijolo por tijolo. Se essa revelação chamou sua atenção, compartilhe este vídeo agora. Ou deixe um super thanks se quiser apoiar diretamente este trabalho. Se não puder contribuir financeiramente, compartilhar já ajuda muito. Só que toda máquina precisa de combustível, terras, ofertas, pessoal. E isso tem custo político. Quem controla o invisível pode mandar no visível. Enquanto Ramsés II construía templos e esculpia sua glória em pedra, outra coisa estava acontecendo. Algo silencioso, mas poderoso. Os sacerdotes de Amon estavam crescendo, e crescendo rápido. Cada templo que Ramsés erguia precisava de gente para funcionar. Sacerdotes para conduzir rituais, escribas para controlar ofertas, trabalhadores para manter tudo funcionando. E cada templo recebia doações, terras, gado, ouro, grãos. O faraó dava essas coisas como oferenda aos deuses. Mas quem administrava tudo isso? Os sacerdotes. Eles controlavam os recursos. Eles decidiam como usar. Eles acumulavam poder real, enquanto fingiam servir apenas o divino. O templo de Karnak, dedicado a Amon, virou um império dentro do império. Possuía vastas extensões de terra, controlava milhares de trabalhadores, recebia tributos constantes. O sumo sacerdote de Amon não era apenas uma figura religiosa. Ele era um administrador poderoso, um político, um homem com influência que rivalizava com a do próprio faraó. E o pior, o faraó dependia deles, porque no Egito, legitimidade vinha dos deuses. E quem falava pelos deuses? Os sacerdotes. Se eles diziam que o faraó tinha a bênção divina, o povo acreditava. Se duvidassem, o trono tremia. Era uma dependência perigosa. Quando você terceiriza a confiança, cria um centro de decisão fora de você. Ramsés II provavelmente não percebeu o tamanho do problema que estava criando.
Ele via templos como ferramentas de poder, mas as ferramentas estavam ganhando vida própria, e quando dois centros de poder crescem, um deles começa a perder o ar. Como manter um império caro em pé? Ramsés III assumiu o trono décadas depois do apogeu de Ramsés II. E o cenário era outro. O mundo ao redor do Egito estava em caos. Os chamados povos do mar atacavam por todos os lados, destruindo civilizações inteiras. O Império Hitita caiu. Cidades no Mediterrâneo viraram cinzas. E o Egito? O Egito estava na mira. Ramsés III defendeu. Ele travou batalhas terrestres e navais. Repeliu invasores. Manteve as fronteiras seguras. Foi impressionante. Ele salvou o Egito de um colapso total. Mas vitórias militares custam caro. Soldados precisam ser pagos. Equipamentos precisam ser repostos. Campanhas drenam o tesouro. Ramsés III estava lutando não para expandir, mas para segurar o que já tinham. Ao mesmo tempo, ele precisava manter as obras do império funcionando. Templos exigiam manutenção constante. Rituais não podiam parar. Ofertas precisavam continuar chegando. A máquina administrativa que gerações anteriores tinham construído agora cobrava sua conta. E a conta era alta. Apogeus cobram manutenção permanente. Ramsés II tinha criado uma era de grandeza, mas grandeza não se sustenta sozinha. Ela precisa de recursos, de atenção, de energia constante. E Ramsés III estava gastando tudo isso só para evitar o desmoronamento. Ele conseguiu segurar, por um tempo. Mas a pressão era imensa. E o mais preocupante, a ameaça real não vinha de fora. Mas a fatura maior viria de dentro, não de fora. O que acontece quando o culto vira Estado dentro do Estado? Durante o reinado de Ramsés III, os números começaram a ficar assustadores. O templo de Amon, em Karnak, controlava cerca de 10% de toda a terra cultivável do Egito. 10%. Isso incluía campos, gado, vilarejos inteiros. E não pagava impostos ao faraó. Tudo ficava com os sacerdotes. Além das terras, os templos recebiam ofertas diárias. Ouro, prata, grãos, vinho, incenso. Montanhas de recursos entravam e não saíam. Os sacerdotes de Amon administravam uma riqueza colossal. E com riqueza vinha influência. Eles financiavam projetos, empregavam milhares de pessoas, controlavam rotas comerciais. O poder deles era real, tangível, impossível de ignorar. Enquanto isso, o faraó tinha cada vez menos margem de manobra. Ele não podia simplesmente tomar as terras de volta. Seria visto como um ataque aos deuses. O povo não aceitaria. Os próprios sacerdotes não deixariam. A legitimidade do trono dependia da bênção divina, e os sacerdotes controlavam essa narrativa. Ramsés III tentou administrar o equilíbrio. Fez concessões, ofereceu mais doações, manteve os sacerdotes satisfeitos. Mas cada concessão fortalecia o templo e enfraquecia o trono. A autoridade faraônica estava sendo corroída lentamente, quase sem que ninguém percebesse. Não é o tamanho do seu projeto que derruba, é o tamanho do que você não controla. Ramsés II tinha construído templos para fixar seu poder. Mas os templos agora tinham poder próprio, e esse poder crescia. Envie este vídeo para alguém que sempre achou que a glória do Egito foi apenas ouro. A pergunta agora não é se, mas quando a balança cede. O que sustenta o mito quando a máquina cansa? Nos tempos de Ramsés II, o faraó era o centro de tudo. Ele liderava exércitos, assinava tratados, inaugurava templos. Cada ação dele reforçava o mito. O faraó é poderoso, o faraó é divino, o faraó decide. Havia carisma, havia presença, havia iniciativa. Mas com Ramsés III, a coisa mudou. Ele passou o reinado inteiro apagando incêndios, defendendo fronteiras, administrando crises, mantendo a máquina funcionando. Não havia espaço para grandes gestos. Não havia tempo para construir novas narrativas. Era sobrevivência. E sobrevivência não inspira da mesma forma que conquista. Enquanto isso, os rituais continuavam. Todo dia, ofertas subiam aos templos. Todo dia,
sacerdotes conduziam cerimônias. Todo dia, o povo via o poder divino sendo honrado. Só que quem controlava esses rituais? Não era o faraó, eram os sacerdotes. O trono dependia deles para manter a conexão com os deuses. E quando você depende de alguém para validar sua autoridade, você já não tem autoridade completa. A rotina administrativa virou peso morto. Papéis, relatórios, decisões burocráticas intermináveis. O faraó estava preso numa engrenagem que ele não conseguia mais girar sozinho. A iniciativa tinha passado para outros. Os sacerdotes decidiam questões religiosas. Os generais comandavam o exército. Os escribas controlavam a informação. O trono virou mais símbolo que comando real. Símbolos potentes podem se esvaziar quando não tem lastro de decisão. E o trono do Egito estava perdendo esse lastro. Rápido. E assim, o apogeu começa a esconder a sua própria rachadura. Como cair depois de tocar o topo? Ramsés II tinha criado algo impressionante. Vitórias militares que viraram lenda. Tratados que mudaram as regras do jogo. Templos que desafiavam a eternidade. Ele construiu uma memória tão forte que o Egito ficaria marcado por ela para sempre. Mas memória tem dois lados, porque cada vitória criava expectativa. Cada templo criava custo. Cada tratado criava compromisso. O império de Ramsés II não era apenas grandioso, ele era caro. Muito caro. E quanto mais você constrói, mais você precisa manter. Quanto mais você conquista, mais você precisa defender. A grandeza vira inércia. Ramsés III herdou tudo isso. A glória, sim, mas também a conta. Ele precisava manter os templos funcionando, pagar os soldados, honrar os compromissos, sustentar a máquina. E, ao mesmo tempo, o sacerdócio de Amon estava mais forte que nunca, controlando terras, recursos, influência. O trono tinha cada vez menos margem de manobra. Crescer sem fortalecer a base é só adiar o desajuste. Ramsés II expandiu o império em todas as direções, mas ele não fortaleceu o controle central sobre o que sustentava tudo isso. Ele deixou os sacerdotes crescerem, deixou a burocracia inchar, deixou os custos acumularem. E quando você faz isso, o sistema começa a trabalhar contra você. O apogeu estava completo. As pedras estavam erguidas. A memória estava gravada. Mas por baixo, as fundações começavam a ceder. E então o ouro vira peso. Recapitula comigo essa jornada. Ai e Horemheb pegaram um império no caos e arrumaram a casa. Organizaram o básico, reconstruíram a espinha dorsal do Estado. Ramsés I e Seti I aceleraram. Retomaram territórios, lançaram campanhas, devolveram a ambição ao Egito. E então veio Ramsés II, o homem que transformou tudo isso em apogeu. Vitórias, tratados, templos. Ele criou uma era impossível de esquecer. Mas enquanto o trono brilhava, os sacerdotes de Amon cresciam. Acumulavam terras, recursos, influência. Viravam um poder paralelo. E quando Ramsés III assumiu, ele já não tinha margem. Ele administrava pressões, pagava contas, segurava o que podia. O império estava caro demais, complexo demais, dividido demais, do ouro ao caos. Foi isso que aconteceu. O apogeu preparou o declínio, porque grandeza sem controle vira fardo. Porque crescer sem fortalecer a base é só adiar o desajuste. E a lição? Toda obra grandiosa precisa de equilíbrio entre conquista, narrativa e controle do que sustenta o sistema. Não adianta construir alto se você não segura o chão. Não adianta brilhar se você perde o comando. Ramsés II brilhou, mas o preço foi cobrado depois. Se você acompanhou até aqui e este conteúdo agregou valor, escreva nos comentários. Eu aprendi. Se puder apoiar com um Super Thanks, será incrível. Mas se não for possível, compartilhar o vídeo já ajuda muito e faz nosso trabalho chegar mais longe. No próximo vídeo, revelarei outra verdade histórica ainda mais perturbadora.